Boa noite, igreja. Boa noite, amigo que nos acompanha. Estamos começando mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus aqui na nossa igreja. Se você quer nos fazer uma visita, nós somos localizados na Avenida dos Italianos, 975, em frente ao Colégio Itália. Sua visita será muito bem-vinda. Amém? Irmãos, vamos começar o nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Vamos se colocar em pé? Estamos na casa do Senhor com alegria. Vamos agora render a Ele o culto, né? Muitas vezes a gente fala, a igreja assistir o culto. Não, nós viemos a igreja prestar o culto ao Senhor. Amém? Então vamos prestar o culto ao Senhor. Curve suas cabeças, feche seus olhos, vamos orar. Senhor, graças te damos, Pai, por estar na tua casa. Deus, eu venho te pedir, Senhor, que em nome de Jesus, o Senhor possa se fazer presente aqui nesse lugar, Pai. Eu te peço, Senhor, como das outras vezes sempre te peço, que o Senhor possa estar recebendo o nosso culto, a nossa adoração, Pai. Que possamos, através dos cânticos, Deus, através da palavra ministrada, aprender mais de Ti, porque tudo é por Ti, tudo é para Ti, Senhor, e tudo é através de Ti, Senhor. Sem Ti, nada podemos fazer. Então, Senhor, esteja aqui nesse lugar, porque se o Senhor não estiver aqui, Senhor, de nada valerá, Pai, a nossa noite aqui, Senhor. Eu te peço, Deus, que em nome de Jesus, toda ação maligna, Senhor, todo principado, potestade, tudo aquilo que é ruim, tudo que é maligno, Senhor, possa cair por terra em nome de Jesus, Pai. E que aqui haja manifestação do Teu Santo Espírito, Deus. Que haja nessa noite cura, Senhor. Que haja nessa noite manifestação do Seu Santo Espírito, Deus. Que haja que vidas, Senhor, entregues a Ti, vidas transformadas, Pai. Por favor, Senhor, é isso que nós pedimos enquanto igreja, Pai. Recebe agora o nosso louvor e a nossa adoração. Que possamos prestar a Ti louvores, Senhor, com alegria, Pai. Que possamos abrir os nossos lábios, Senhor. Que possamos declarar com a nossa voz que nós vamos romper em fé. Que todavia, Senhor, nos alegraremos em Ti, Senhor. Que a Tua bondade, ela nos seguirá todos os dias das nossas vidas. Essa é a oração que eu te faço, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos adorar nosso Deus com o cântico romper em fé.
Todos os dias
43 ao 48, que nos diz: Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Congregação. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Ainda em pé, o convite lançando, ela vai estar orando nesse momento, entregando a vida dos nossos enfermos, e primeiramente agradecendo a Deus pelos nossos visitantes, e você que faz parte da nossa congregação online, se quiser fazer parte do nosso curso presencialmente, estamos aqui todo domingo às 17 horas na Escola Bíblica Dominical, e às quartas-feiras às 19h. Oremos, irmãos. Glorioso Pai, Senhor nosso Deus, nós queremos primeiramente, Senhor, neste momento te agradecer, Senhor, pelo teu imenso amor e tua infinita misericórdia para com todos aqueles que te clamam. Senhor, obrigado por cada vida aqui presente. Senhor, obrigado pelos teus filhos, estes da tua casa. Senhor, obrigado por essas visitas, esses que estão aqui visitando a tua igreja para ouvir a tua palavra. Nós queremos clamar, Senhor, e agradecer também, mas clamar a Ti pelos que estão enfermos. Senhor, aqueles que estão sofrendo dores, aqueles que estão em hospitais, aqueles que estão desesperançados de uma cura. Senhor, coloca um pouquinho do Teu bálsamo divino em cada um desses espíritos, meu Pai. Arrefece essas dores. Senhor, se for a Tua vontade, que cada um desses enfermos alcance a cura, meu Pai. Senhor, o que nós mais te pedimos esta noite é: não nos permita nunca desistir de te buscar, meu Pai. Que a cada dia, que a cada hora das nossas vidas, sinceramente, de todo o coração, nós possamos te buscar cada dia mais, meu Pai. Que nada nessa vida, as dores, as tristezas, o desânimo, como diz a tua palavra, nos afaste do teu amor imenso, meu Senhor. Muito obrigado por esse imenso amor, Senhor. Nós te agradecemos muito por tudo e te pedimos ousadamente que, mesmo sem merecermos, meu Pai, o Senhor fale conosco e que nós possamos ouvir aquilo que tu queres e esperas de nós. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, nós glorificamos o teu nome agradecidos. Amém. Amém, Senhor. A igreja pode sentar. Meus queridos, graça e paz, por parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você que está nos assistindo pela live, pelo Face ou pelo Instagram, nós somos a Igreja Batista Memorial de Rocha Miranda. Como disse bem nosso irmão Vinícius, se você quiser participar conosco deste culto, nós estamos situados na Avenida dos Italianos, número 975, em frente ao Colégio Municipal Itália. Se você não tem uma casa espiritual, eu quero convidar você a nos visitar para juntos louvarmos o nome do Senhor, para juntos comungarmos um pouco de uma fé genuína no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então você que está nos visitando pela mídia social, seja bem-vindo, seja bem-vinda no nome de Jesus. E os que estão nos visitando presencialmente, Deus esteja abençoando poderosamente a vida de vocês. Já gostaria de antemão estar parabenizando os pais por hoje, segundo domingo do mês de agosto, comemoramos o Dia dos Pais. Então, que o Senhor, o Pai Todo-Poderoso, esteja abençoando a vida de cada pai para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Já fizemos a leitura, então quero convidar a igreja a se pôr em pé
nós vamos louvar ao Senhor com o hino que está impresso aqui no nosso cantor, hino de número 381. E vamos aproveitar esse momento, você que trouxe seu dízimo, você que trouxe a sua oferta, você pode sair do seu lugar e estar depositando no altar do Senhor. Lembrando que nós estávamos em campanha de missões Rio, né? E se você ainda não entregou a sua oferta, você pode trazer para nós estarmos enviando a Convenção Batista Carioca para que os missionários de capelania esportiva, prisional, capelania fúnebre, capelania com menores infratores, eles possam então dar sequência à obra do Senhor. Louvamos ao Senhor, hino de número 381, amor fraternal. Vamos contribuir, vamos dizimar, vamos ofertar na casa do Senhor. Agradecendo os dízimos e as ofertas que foram depositadas no altar do Senhor. O Momênio vai estar orando nesse momento. Quero convidá-lo a estar orando. Você já pode tomar assento. E logo após a oração do Momênio, quero passar a palavra à irmã Eleni, que a nossa querida Sofia, ela vai ter uma participação nesse momento de culto. Momênio. Pai, obrigado a Deus, porque podemos estar falando contigo. Obrigado por essa tarde maravilhosa, nosso Deus, que estamos aqui na tua casa para louvar e exaltar o teu santo nome. Nosso Deus, nós queremos também te agradecer por hoje, Deus dos pais, nosso Deus, e aqueles que estão aqui entrados nessa casa que ainda não têm conhecimento de ti. Que hoje possa ser um dia de conversão. Muito obrigado pelos dízimos e as ofertas que foram depositadas na tua casa, Deus, para que haja a manutenção. Tudo que foi realizado aqui neste momento, nosso Deus, seja para a honra e glória do teu santo nome.
É isso que eu te peço e te agradeço a ti, em nome de Jesus. Amém. Gostaria de estar convidando a Eremia, convidando a Sofia, nesse momento, alusivo ainda ao culto comemorativo, essa data tão importante que é o Dia dos Pais. Deus a todos abençoe. O pai é sempre um bom amigo, um bom amigo. O pai se preocupa e ora por todos os filhos, pelos seus filhos. O pai sonha olhando o céu de seus filhos. O pai chama pelo novo material e se depois filhos. O pai amoroso, amigo, conselheiro, irmão. Pai, ninguém é perfeito, o Senhor é maravilhoso. É o Pai que Deus escolheu para os seus filhos, filho de sangue, filho adotado, filho irmão. O importante é o amor que você tem. Deus te abençoe hoje e sempre, Pai. Chamar o pai da Sofia aqui, né? Ela Vou dar um abraço nela. Ela tá emocionada. Emocionada, Sofia? Desculpa, ela foi para mim de Flamengo, né? Alguém tirar uma foto. Isso aí. Nossa mãe era agradecida pro nosso pai. Isso aí. Dia dos pais. Obrigado. Obrigada, Sofia. Foi lindo. Irmãos, vou aproveitar, né, esse momento. A mãe também chora, né? Todo mundo chora. Por isso emociona. Aproveitar esse momento para falar sobre o Congresso dos Jovens. O Congresso dos Jovens vai ser dia 7 de setembro e dia 8 de setembro. Só que esse ano vai ser um pouco diferente, porque não será o culto. Dia 7 a gente vai fazer um passeio, tá? Então, se algum irmão sentir a vontade de ir nesse passeio, o passeio está R$60, mas são pouquíssimas vagas, porque acho que, se eu não me engano, acho que o Márcio não está aqui, ele já fechou um ônibus. Então, a gente ainda tem que ver direitinho como é que vai ficar. Mas se alguém tiver interesse de ir, vai ser igual o passeio que a gente fez em maio, no mês da família, tá bom? O sítio será outro, mas o valor será o mesmo, R$60. Tia Canael, por exemplo, que tem a Giovana e a Lara, que é da tia Vilma, se quiser chamar elas também, elas quiserem ir, o Guilherme, tá bom? Então, se vocês tiverem algum jovem, adolescente também na casa de vocês que queira ir participar, tá? Pode estar falando comigo. Se eu não me engano, a idade mínima é 12 anos, porque vai ser de adolescentes e jovens, tá bom? Mais pra frente a gente pensa para algum passeio também para as crianças. Então, e o tema esse ano no Congresso é Operação Resgate Ousado Amor. Por quê? Porque lá vai estar acontecendo uma gincana, vão dividir os jovens em grupos, que terão essa missão de resgatar algumas coisas, mas também trazendo alusão à única ovelha que se perdeu ali, né, das 100 que o pastor tinha, né? Esse congresso vai ser diferente também, porque a gente vai estar apoiando o projeto de jiu-jitsu do pastor Márcio Rodrigues. Então, esses adolescentes que fazem parte, né, desse projeto estarão indo lá, e a maioria ainda não professou Jesus como o único suficiente Salvador. Então, a missão dos jovens aqui dessa igreja é ser tutores que estejam ali também, dando um bom exemplo, um bom testemunho, para que essas pessoas, esses adolescentes, eles possam ser resgatados por Jesus, amém? Então, se alguém tiver interesse, é para trabalhar, tá, gente? Não é ser lazer, é para estar lá intercedendo, trabalhar, ajudar também na cozinha. Claro que vai ter um período ali de lazer que vocês vão poder curtir, mas o intuito é evangelizar esses adolescentes e jovens que fazem parte do projeto do pastor Márcio Rodrigues, tá bom? Então é isso, se alguém tiver interesse é só falar. E dia 8, será domingo, nós estaremos fazendo culto aqui na igreja e também a premiação da gincana. Então, tudo com o intuito de trazer esses jovens aqui no domingo a adorar a Deus juntamente conosco, amém? Então, vamos colocar em pé para orar sobre esse congresso, porque é um congresso que requer
muito direcionamento do Senhor, muita ajuda do Espírito Santo, porque eu acredito que não vai ser fácil, né? Mas como hoje eu, Sofia e Gabriel estamos ali na EBD, para Deus nada é impossível, amém? Oremos. Senhor, eu venho te pedir, Pai, aqui juntamente com a tua igreja, que o Senhor esteja me direcionando nesse congresso, Pai. Tudo ocorra conforme a tua querer, a tua vontade. Acredito que ali haverá, Senhor, adolescentes e jovens que, infelizmente, ainda não conhecem o teu amor. Eles ainda, se bobear, não conhecem nem o amor de um pai, o amor de uma mãe, Senhor. Nós estamos ali com o intuito de apresentar o melhor amor que eles poderiam conhecer, que é o teu, Pai, através do teu Filho Jesus. Eu venho te pedir, Senhor, que tudo, desde agora, possa ocorrer conforme o teu querer e a tua vontade. Esteja à frente, Senhor, manietando o inimigo, Senhor, fazendo com que o diabo, Senhor, ele seja derrotado desde já, Pai. E que teu Santo Espírito esteja conosco, nos guiando, nos dando visão daquilo que devemos fazer. Esteja conosco, Senhor. Essa é a oração que eu te faço, agradecida, em nome de Jesus. Amém. A palavra vai estar escolhida para sentar, irmãos. Queridos, eu queria convidar os irmãos a estarem abrindo as suas Bíblias no livro de 1 Reis, capítulo 19. E eu gostaria de me deter em alguns versículos, a começar pelo versículo de número 14. Primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículo 14, diz assim: Ele respondeu, Elias: Tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança e derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: Vai, volta o teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge Hazael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Nimsi, ungirá rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Senhor, nessa hora eu quero te pedir, pela palavra que será ministrada nesses breves minutos finais de culto que temos, e que eu possa ser canal desobstruído da tua glória, para falar o coração das tuas ovelhas, dos teus servos, do teu povo, da tua igreja, e o teu santo e poderoso nome venha ser glorificado. Isso nós oramos, crendo, agradecidos, em nome de Jesus, amém, amém. Queridos, nessa noite, eu queria pensar um pouquinho com vocês sobre essas palavras após um lamento de um profeta que acreditávamos que Deus tinha algo extraordinário para a vida dele. Quando nós percorremos a palavra de Deus nos ensina coisas que são coisas extraordinárias para que nós venhamos ser bem-sucedidos nesse nosso período de peregrinação como estrangeiros. Quem está fazendo a maratona bíblica provavelmente deve ter entrado em Provérbios e provavelmente leram sobre a sabedoria. Alguns teólogos dizem que ali traz uma representação do Senhor Jesus, pois Ele é o detentor da sabedoria. Porém, outros vão falar que a sabedoria é uma pessoa. E essa pessoa chamada sabedoria, ela capacita o homem ao entendimento, ela capacita o homem a prosperar e ser extremamente o quê? Bem-sucedido. Então, se nós conseguirmos absorver a sabedoria que sobre nós pode ser derramada pelo Espírito Santo de Deus, acreditamos que com certeza seremos canais desobstruídos da glória do Senhor para cumprir um propósito. Parece
que Elias, o tesbita, o profeta, aquele que lutou contra os 450 falsos profetas de Baal e os 400 profetas de Astarote, não entendeu isso. Então, que Deus, na pessoa do seu Santo Espírito, quer nos admoestar, quer nos ensinar nessa noite? Ele quer nos levar a uma compreensão de que precisamos entender o percurso que muitas vezes Deus vai fazer com a gente. Ou melhor dizendo, precisamos entender o percurso que Deus trabalha, que Deus estabelece na minha e na sua vida. Nós temos visto nesse tempo de igreja moderna que muitos cristãos, muitas pessoas não estão conseguindo entender os desígnios divinos. Eu já falei isso para vocês e gostaria de repetir mais uma vez. Quando nós lemos a palavra do Senhor, a palavra do Senhor diz que um dia para Ele é como 1000 anos, mas também 1000 anos é como um dia. Quando você vai entender isso, ou quando você quer entender isso, a primeira coisa, você precisa ter a compreensão distinta de 2 tempos. O primeiro tempo nós chamamos de Kairos, é o tempo de Deus. Por isso que ele diz, um dia para Deus pode ser como o quê? 1000 anos. Como também 1000 anos pode ser como um dia. Mas existe um segundo momento do tempo, que é um tempo chamado Cronos. É o nosso tempo. Um dia tem 24 horas. Uma hora tem 60 minutos. Um minuto tem 60 segundos. A semana tem 7 dias. E para se completar um ano, é necessário 365 dias. Então eu só posso entender o alinhamento da vontade de Deus na minha vida quando o Kairos dele se alinha com o nosso Cronos. E se nós não conseguimos entender isso, é o que nós temos visualizado, é o que nós temos percebido, é o que vai acontecer, ou melhor, é o que aconteceu com o profeta Elias. Só resta para a gente lamúrias. Só resta para a gente aquela síndrome do pobre coitado. Será que Deus não está vendo? Será que Deus não entende o que eu estou passando? Será que só eu sou merecedor disso? Será que Deus não vai mudar? Você começa a se vitimar. E você percebe literalmente que essa foi a postura de quem? De Elias. Ele começou a se vitimar. No capítulo de número 19, a palavra de Deus deixa clara para nós que, após a vitória de Elias contra falsos profetas, e é interessante a prerrogativa ou a perspectiva de Elias, porque quando ele desafia os falsos profetas, você percebe que Elias não está, como eu vou dizer, senhor de si, autossuficiente, mas ele estava percebendo que a dependência divina na vida dele seria o real fator para que ele pudesse ser bem sucedido nessa o quê? Nessa empreitada. Lembra o que ele fala? Falem mais altos, porque ele pode estar o quê? Dormindo. Parece que Elias lembra que o salmista diz: eis que não cochila, nem dorme o guarda de Israel. Ele começa ali a debochar, ele começa ali a ser sarcástico, porque ele tinha uma compreensão de dependência divina. E o que levava Elias a viver isso? Se nós falarmos de dependência, se nós falarmos de cumprir propósito, usando a figura de Elias, o tesbita, o profeta, e vendo o seu final, em outras palavras, eu queria que você entendesse uma coisa: não importa como você está começando a sua carreira na fé, mas importa a forma como você vai o quê? Terminar.
Lembra o apóstolo Paulo? Como ele começou? Perseguindo. Como ele terminou? Perseguido. Mas ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira. E o quê? Guardei a minha fé. Todos me abandonaram. Mas ele ficou frustrado com isso? Não. Porque o Kairos de Deus, com o Cronos de Paulo, entrou em alinhamento. E ele compreendeu a vontade divina. Deus nessa noite, meu irmão, Deus nessa noite, meu amigo, quer levar você a isso. Pode ser que você esteja vivendo um momento adverso na sua vida, mas sabe o que eu gostaria de falar para você? Que esse momento de adversidade na sua vida tem por finalidade cumprir um propósito de Deus. Cumprir um propósito de Deus. Mas por que então Então por que Elias, a princípio, foi tão autossuficiente? Simples. Quando você estuda a história de Elias, os estudiosos vão falar uma coisa bem interessante. Eu deduzo, ou vou deduzir, que Elias passou por uma escola profética. Porque no final do seu ministério, o que Deus falou, onde Eliseu em teu lugar e passa pelas escolas. E Elias fez isso, Jericó, Gilgal, Betel. Ele foi pelas escolas proféticas. Mas a princípio, quando você olha a figura de Elias, diz a palavra do Senhor que Elias chega num cenário onde existia um rei chamado Acabe, casado com uma mulher cirofenícia chamada Jezabel, a qual introduziu em Israel o culto a Baal e a Astarote. E Deus falou o seguinte: vai, Elias, e se tu o perturbador, não, o delatador do pecado. Tanto que quando Acabe via Elias, já veio o atormentador de Israel. E ele disse: não, eu não sou atormentador de Israel. Eu simplesmente estou delatando o pecado que você está levando Israel o quê? A praticar, dando ouvidos à tua mulher Jezabel, aquela mulher. Mas o texto diz que Elias surge de repente. Não se conhece o pai de Elias. Não sabe qual escola profética formou Elias. Sabe que ele é o tesbita de Tisbé, e quando ele se apresenta, diz a palavra de Deus, que ele chega diante do profeta Acabe e diz assim: segundo a minha palavra, não vai chover. E ele diz isso, não é por causa de autossuficiência, porque parece, segundo o que eu estou falando, não vai chover. Ele diz isso por causa da dependência. Porque lá em Deuteronômio 18, Deus já havia dito assim: todas as vezes que o meu povo, vocês se esquecerem de mim, eu vou mandar seca, o céu vai ficar de bronze para vocês. E como ele é dependente e não autossuficiente, ele simplesmente reproduz aquilo que Deus já havia o quê? Falado. E aí o que Deus faz com Elias? Depois da palavra profética que Elias lança sobre Acabe, Deus pega Elias e leva ele para uma torrente de água chamada Val de Querite. E Deus fala o seguinte para Elias: Elias, agora começa o meu processo aonde? Na tua vida. Entenda. Aline, não vai ser fácil, vai ser difícil, mas você não pode perder o foco, você não pode perder a direção, não pare, não se atemorize, assim como eu fui com Moisés, com Josué, eu também vou ser com quem? Com você, porque eu sou um Deus que trabalha assim. Para Deus cumprir propósitos na nossa vida, Ele requer um nível de maturidade espiritual, irmãos. Porque pessoas imaturas espiritualmente, elas não vão conseguir resistir às adversidades. E quando não se consegue resistir às adversidades, você não vai conseguir cumprir o propósito divino. E Deus falou assim: eu já ordenei um corvo, e não o corvo não faz fumaça, não. Na Palestina há uma ave,
chamada corvo, porque ela é carnívora. Ela é como ave de rapina. E Deus falou o seguinte: preste atenção no que eu vou fazer. Eu já ordenei um corvo que te traga pão e o quê? E carne. E você vai fazer o seguinte: você vai comer o pão e a carne. E a água que está nessa correntezinha, você bebe. Mas diz o texto que a corrente o quê? Secou. Mas irmãos, presta bem atenção. O cuidado de Deus sobre a minha e a sua vida faz com que Ele esteja nos preservando. Ali Elias havia dado uma palavra a Acabe. A Bíblia diz, você pode ler, que não houve lugar aonde Acabe não tenha procurado quem? Elias, porque 3 anos e meio sem chuva, quem era o causador daquilo? Elias. Se não fosse Elias, se não fosse a palavra de Elias, nós não estaríamos vivendo essa seca. Acha Elias, temos que matar Elias. Mas Deus estava o quê? Guardando Elias. O que Deus muitas vezes quer nos ensinar no alinhamento do seu Kairos com o Cronos para cumprir o propósito é que em nenhum momento, na hora das nossas adversidades, em nenhum momento, na hora das nossas lutas, ficaremos desamparados. Deus está guardando. Pastor, não estou entendendo. Deus está guardando, a água secou. Deus está guardando, o corvo não trouxe mais pão. Deus está guardando, o corvo não trouxe mais carne. Não, Deus está guardando, porque Sarepta não pertence a Israel. Saudoso pastor que fez missão em Bolívia, saudoso Valdomiro Mota, ele relata uma coisa muito interessante. Ele era diabético, mas ele adorava doces. E quando alguém, as crianças da igreja Batista do Praça do Carmo, levavam um doce para ele, a esposa dele já vinha e falava assim: cuidado, você sabe que você não pode comer doce. Não, usinho só. A esposa descobriu uma tática maravilhosa. Quando dava um doce, ela pedia para guardar. Então, um doce como uma barrazinha de chocolate, uma bala, não é um doce fino, nada disso. E o que ela fazia? Pastor Valdomiro Mota, ele tinha um hábito. E sabe qual era o hábito? Ele não mexia nas suas meias. Quando ele queria se preparar para ir para o culto, ele pedia à esposa para pegar o quê? A meia. Ele não mexia. E aonde ela começou a guardar os doces? Na meia. O que ela estava fazendo era preservando quem? O esposo. E foi o que Deus fez com Elias. Acabe nunca imaginou que uma mulher viúva que estava sem comida iria hospedar quem? O profeta. Porque o que Deus está fazendo é mostrando seu cuidado. E aí o que Deus faz? Elias, já ordenei a uma viúva que te dê de comer. Mas aonde? Em Sarepta. Porque Deus sabia que era um lugar aonde jamais Elias seria o quê? Procurado. E aí você começa a perceber que Elias, na visão, no alinhamento, compreendendo o propósito, ele se torna autossuficiente na dependência divina, e por isso ele debocha, deve estar dormindo, deve estar surdo, fala mais alto, os flagelos que vocês estão fazendo não são suficientes. Aí quando chega o momento dele, ele está cheio de Deus. Porque muitas vezes é assim na nossa vida, irmãos. Quando nós começamos a entrar numa prova, os primeiros 3 dias, 4 dias, 5 dias é o suficiente. Não, Deus é o Deus que abriu o mar vermelho. Deus é o Deus que dá vista ao cego. Não, Deus é Deus. Mas só que de repente a prova vai o quê? Aumentando. Vocês querem ver um exemplo? Jó.
A Bíblia diz que Jó, ele foi tentado, não por Deus, porque Deus a ninguém tenta, Deus prova. Nos primeiros momentos, a mulher de Jó falou o seguinte para Jó: amaldiçoe esse Deus e o quê? E morre. Vocês lembram o que ele falou? Ele falou o seguinte para a mulher: você, como uma louca, como uma nécia, sem entendimento, como uma pessoa sem entendimento, não sabe o que está falando. Deus deu, Ele mesmo tomou, bendito seja o nome de quem? Do Senhor. Palmas para Jó. Deus é bom, Deus faz. Só que daqui a pouco, as crianças que olhavam Jó e respeitavam, estão debochando dele. O hálito de Jó não era mau, não era cheiroso. Ele diz que ele está com odor até o quê? Na sua boca. Porque provavelmente as chagas que veio sobre Jó atingiram até a sua boca. Jó vira e diz assim: era melhor um aborto quando minha mãe soube que estava o quê? Grávida. Vocês estão entendendo? Essa leve e momentânea tribulação vai trazer peso de glória para a tua vida. Só que você precisa alinhar o Kairos de Deus com o Cronos, para que o propósito do Senhor se cumpra. Senão você vai dizer: só eu fiquei, só eu fiquei, só eu fiquei. Mas aí eu volto o texto, e o texto diz que ele, chegando no seu momento, ele fala o seguinte: agora eu vou invocar o nome do Deus Todo-Poderoso, mas antes vamos restaurar o altar. O altar de terra que era feito, onde se botava o sacrifício. E aí ele restaura o altar e ele manda cavar rebos, podemos dizer valas, em volta do altar, e diz assim: taca água. Bota o sacrifício aí, taca água. Taca mais água. Tá bom, não quero mais água. Vai virar uma piscina, é isso mesmo que eu quero. Taca mais, vai virar um mar, é isso mesmo que eu quero. E ele falou o seguinte: Senhor, se tu é Deus, mostra esse povo. E diz o texto que caiu o quê? Fogo do céu e consumiu o holocausto do altar. A alegria de Jó, de Elias, deve ter sido extraordinária. Deus responde oração, Deus responde oração, Deus responde oração. Parece, irmãos, que Elias havia alinhado o Kairos de Deus com o crono seu tempo. Parece que Elias, ele está dizendo assim: eu conheço a face de Deus. Para Abraão ele foi Jeová Jireh, um Deus que provê. Para outro ele foi Tsidkenu, justiça. Ele foi Rafá, ele foi Elohim, ele foi Aoloã. E eu conheço porque ele se manifestou na minha vida. Só que quando nós estamos passando pela escola divina, para trazer alinhamento, para tocar no sobrenatural, para viver as expectativas divinas, não é fácil não, gente. É difícil. Porque nós temos o hábito de achar que podemos colocar Deus numa caixa. E o nosso conceito, a nossa expertise, a nossa vivacidade, o nosso conhecimento mostra para nós quem é Deus. Não. Quando nós estamos passando um processo com o Senhor, Ele vai querer se revelar numa particularidade completamente diferente de toda a particularidade que você conhece. Ele se manifestou assim na vida de Elias. Ele se manifestou assim na vida de Jó. Ele se manifestou assim na vida de Davi. E ele vai se manifestar de outra forma na tua. E não há tempo para lamúria, não há tempo para reclamação. Há um propósito, há um desígnio, como quando nós pegamos Jesus na sua oração no Getsemane, orou a primeira vez, chorou diante do Senhor. Os cientistas dizem que o nível de tensão vivido por Jesus foi tão extremo que pequenos vasos sanguíneos se romperam ao ponto de não sair suor, mas sair sangue dos seus poros.
a tensão, a agonia que Jesus estava, é uma que provavelmente nenhum homem pode suportar. Mas no terceiro momento ele vira e diz assim: Senhor, não seja feito a minha vontade, mas a tua vontade. Eu tenho que morrer? Então eu vou ser levado ao patíbulo. Eu tenho que ser entregue aos pecadores. Eu tenho que ser crucificado para que no terceiro dia eu venha ressuscitar. Então cumpre o teu propósito. É o que muitas vezes Deus está esperando de cada um de nós. A compreensão, como eu disse no primeiro aspecto, que Ele está te preservando, que Ele está cuidando de você, mas que Ele quer cumprir um propósito. Essa semana eu me deparei com uma palavra num podcast, um corte, e eu botei, até salvei, guardei. E hoje, escutando o EBD, como o pastor Fábio falou assim: nascido de mulher, não teve homem igual quem? João Batista. Na mesma hora eu lembrei daquilo que aquele pastor disse no podcast, e eu entendi por que de nascido de mulher não teve homem igual João Batista. Aquele pastor no podcast, ele falou assim: a maior virtude que Deus espera de um servo não é que ele se projete, mas que ele projete alguém. Entendeu? O que Deus espera de cada um não é que eu venha me projetar no Instagram, no Facebook, mas é que eu venha projetar o nome de Jesus. Eu vou continuar sendo miserável. Por isso que tem muitas horas que Deus vai querer nos amassar. Aí eu lembrei de João Batista. Porque João Batista só projetou quem? Jesus Cristo. Eu não. Eu sou só uma voz que clama no deserto. Eu estou preparando o lugar de quem? Então Jesus falou: nascido de mulher não teve homem igual João Batista. Porque não buscou glória própria, mas ele buscou fazer a vontade de quem? Então, se eu quero fazer a vontade do Senhor, se eu quero fazer com que o nome dele venha a ser glorificado, eu preciso esquecer todas as minhas, como diz aí, pergunta o termo, mas eu vou usar, todas as minhas querências, todas as minhas necessidades. O que Elias precisava era entender isso. Porque, irmãos, quando Elias agora destrói os profetas de Baal, o texto diz que uma mulher deu uma palavra para um homem que lutou contra 850 falsos profetas. Mas uma mulher deu uma palavra para ele, que diz a filha do saudoso Billy Graham, que foi a questão da maior depressão vivida pelo profeta Elias. Ela disse assim: assim como tu fizeste com os meus profetas, eu também farei com os teus. O desespero nos leva a falhas, mas além de levar a falhas, nos leva a esquecimento. Vamos lembrar? Quem trouxe pão e carne para Elias? O povo. Como é que Deus fez para preservar Elias de Acabe? Mandou passar égua. Você acha que ele não ia novamente proteger o profeta, gente? O problema é que nós começamos a colocar o desespero, porque nós esquecemos que nós não viemos buscar glória própria, mas viemos manifestar a glória de um Deus Todo-Poderoso. E Elias faz o seguinte: quando ele toma o pentecostal e a mãe assembleia, fala assim: Elias foi setado, recebeu uma seta. O diabo setou Elias. E eu vou reproduzir isso. Então, quando somos setados, por isso que Paulo diz uma coisa extraordinária: tomai a armadura de Deus, para que possais resistir o quê? No dia mau. E ele fala: pega o escudo do quê? Da fé, para apagar todos os dardos inflamados de quem? Do maligno. Elias não estava munido do escudo da fé. Provavelmente
noite, você nessa noite que está nos ouvindo, acompanhando, você que está aí participativo do culto, Deus está dizendo para você, João, Maria, Antônio, mune-se do escudo da fé, porque se você não se munir do escudo da fé, você vai ser secado. E você vai agir igual alguns agiram, e você vai deixar de cumprir o meu propósito. E tem uma coisa linda em Deus. Linda em Deus. Quando a gente fala que não quer mais, sabe o que ele faz? Chama outro no nosso lugar. Será que você está um vaso emborcado? E eu quero dizer que Deus está dando oportunidade a você nessa noite de desemborcar como vaso. Porque se você não desemborcar como vaso, eu quero te dar uma notícia, Deus vai escolher outro no seu lugar. Está pensando que Deus vai perder tempo? Deus vai escolher outro no teu lugar. Ainda tem outra coisa, Ele escolhe outro no lugar e se prepara porque depois Ele vai te cobrar o que você devia. Ele vai cobrar o que você devia. Então Elias, agora setado, a palavra diz que ele vai para o deserto. Não foi Deus que mandou ele para o deserto. Quem quis ir para o deserto foi Elias. Tem muitas vezes, irmãos, que não é Deus que nos manda para o deserto. Somos nós que procuramos desertos para a nossa vida. E quando Elias vai para o deserto, a Bíblia diz que ele se depara com uma árvore chamada zimbro. Uma árvore que está no deserto de aproximadamente 1,5 metros, mas ela é frondosa. Então o que ela gera? Sombra. Ela é pequena, mas expande, então ela dá sombra. E Elias deita ali e ele começa a pedir o quê? A morte. Por causa de uma palavra, ele esqueceu de tudo. A dependência que levou ele a debochar dos profetas, a dependência que levou ele a ser alimentado pelo corvo, a comer carne, a comer pão, a beber da água, a ele que esqueceu que Deus estava preservando, levando ele para um outro território, porque Deus falou assim, ali acaba e nunca vai imaginar que você está ali. E ele fica, sou eu. Quando Deus mais uma vez manifesta uma coisa extraordinária, misericórdia. E Deus fala o seguinte, Elias, olha para mim. Quando ele olhou, ele viu sobre a pedra pão sobre a pedra. E Deus falou assim, Elias, teu problema é fome, come. Ele comeu, bebeu, e ele só eu fiquei. E Deus falou assim, Elias, eu tenho um propósito com você. O propósito de Deus com Elias era mais ou menos o mesmo que ele teve com Moisés. Vocês vão entender. Elias seria libertador de Israel? Não. Libertador de Israel foi Moisés e Cristo. Mas vocês sabem muito bem que quando Moisés vai ter um particular com Deus manda ele subir a um lugar chamado Sinai, que é Horebe, o mesmo monte. E o que Deus faz ali no Sinai com Moisés? Deus entrega a Moisés o decálogo, as tábuas de pedras escritas pela mão de quem? Pela mão de Deus. E Deus agora vira para Elias e diz assim, Elias, come pão e caminha 40 dias até o Horebe, o Sinai. Óbvio, claro. A gente sabe o que Deus queria. Com Moisés, Deus deu a ele a lei, o libertador, o legislador de Israel, o grande homem. E com Elias, o que ele daria? Você vai entender errado. Quem fez mais milagre? Eliseu ou Elias? Eliseu. Então com Elias ele inauguraria uma era o quê? Profética. Tu serás o grande profeta. Tu vai marcar a geração
dizendo que eu quero que você fale. Mas, Elias, você só vai conseguir isso se você conseguir vencer os seus medos, se você conseguir vencer as suas fragilidades, se você conseguir vencer a autossuficiência e ser completamente dependente de quem? De mim. Ninguém será um instrumento de Deus se não passar pelo crivo da prova divina. E o que aconteceu com Elias? Ele não passou. Elias, vai, unge tal, e unge Eliseu o quê? No teu lugar. Deus nessa noite quer deixar uma coisa clara para cada um de nós. Pode ser que você esteja vivendo um momento adverso. Pode ser que esse momento que você esteja vivendo é um momento difícil. Mas eu queria que você entendesse algumas particularidades divinas. A primeira é que Ele espera que a autossuficiência que você tem se manifeste, seja preservada na confiança que você vai ter com Ele ou a Ele. Outra coisa, Deus quer que você esteja entendendo que nessa leve e momentânea tribulação, Ele tem te preservado. Então isso é muito claro, você vai passar por isso. Você não vai morrer nessa prova, não é essa prova que vai matar você. E a terceira e última coisa, Ele quer que você entenda que para que você tenha o crivo dEle, você precisa passar por provas que são criadas por Ele. Não são provas que você criou, foram provas que foram criadas por Ele. Elias, o grande profeta, aquele que não provou da morte, mas aquele que deixou de viver aquilo que Deus tinha reservado o quê? Para a sua vida. Certa ocasião, o pastor Wander Ferreira, da Igreja Batista do Recreio, eu já falei isso aqui, vou repetir. Ele chegou na sala de aula no Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil e falou assim: acabei de subir a colina do seminário e peguei um táxi ali na Ponte de Bonfim, não quis vir andando não, estou cansado. E quando adentrei o táxi daquele moço, ele virou para mim e falou o seguinte: o senhor é pastor, não é? Sim, sim. Por quê? Não, o senhor falou ali, Zeginho, né? Tem seminário lá em cima, Colégio Batista. Meu Deus, eu sou pastor, né? Ele, sim, sou pastor. E ele falou assim: eu tenho decepção com a igreja. E o Wander olhou para aquele homem, o motorista falou: por quê? Porque a certa ocasião entrou uma pessoa dentro desse carro aqui e disse o seguinte para mim: moço, você vai ser dono de uma grande frota de táxi. E já se passou 10, 15, 20 anos. E nada aconteceu. O pastor Wander virou para a gente e perguntou assim: o que foi dito para aquele homem? Foi de Deus ou não? Provavelmente muitos de nós falaram o seguinte: não, porque não se cumpriu. Mas o Wander nos fez pensar uma coisa: que muitas vezes as coisas não se cumprem na nossa vida porque nós somos os maiores causadores para que ela não se cumpra. Deus queria inaugurar uma era profética com Elias, sim ou não? Quem foi o causador disso não acontecer? O próprio Deus. De repente você quer culpar Deus pelos seus traumas, você quer culpar Deus por não ser bem sucedido, você quer culpar Deus por não acontecer isso ou aquilo, mas Deus nessa noite está dizendo: pode ser que a culpa seja só sim. Eu quero cumprir meus propósitos. O problema é que você não está o quê? Entendendo. Certa ocasião, Deus comissionou um jovem e esse jovem falou o seguinte: Senhor, eu não posso, porque eu não passo de uma criança. O nome desse jovem era Jeremias.
Porque a palavra criança no hebraico, ela pode se dar a meses de vida ou até 30 a 33 anos. O que Jeremias estava dizendo para Deus é o seguinte: Senhor, como serei eu profeta? Eu sou novo. O que os mais velhos vão dizer? A minha palavra não vai ter crédito. E Deus, ouvindo a palavra de Jeremias, dá uma visão a Jeremias. E pergunta assim: Jeremias, o que tu vês? E Jeremias diz assim: eu vejo um choquete, eu vejo uma vara de amêndoa. E Deus diz assim: viste bem, porque eu velo pela minha palavra para o quê? Cumprir. Antes de você ser formado no ventre, eu já te escolhi, te chamei para ser profeta para as nações. E ele cumpriu o propósito divino. Se você quer cumprir o propósito divino, alinhe o Kairos com o Cronos, mas alinhe a tua visão com a visão do Senhor. Veja o que Deus está vendo. Porque Deus não estava vendo nada de preocupante com Elias. Simplesmente uma mulher adúltera, uma mulher prostituta, uma mulher idólatra, que não era nada para ele. E Deus queria simplesmente que Elias fizesse o seguinte: deixa ela falar, porque eu sei que o meu Redentor vive, por fim ele vai se levantar. Deixa ela dizer, mas eu vou prosseguir no alvo que ele estabeleceu para mim. Que nessa noite, meu irmão, que nessa noite você que está nos ouvindo, vocês consigam passar pelas adversidades, pelas provas, entendendo que Deus é preservador, entendendo que Deus é misericordioso e entendendo que Ele te escolheu para que você cumpra um propósito. Que Deus nessa noite em Jesus nos abençoe poderosamente. Amém? Vamos se colocar em pé, irmãos. Estamos chegando ao término do nosso culto. Eu gostaria de agradecer a presença de todos você que nos acompanhou pelo Instagram, pela página da igreja, você que nos acompanhou pelo Facebook, a você que está nos visitando. Deus poderosamente em Jesus abençoe a sua vida. Domingo que vem, 17h15, EBD+, estará conosco falando sobre Estevão, o grande homem Estevão, mártir Estevão, o irmão Hernani. Ele é diácono na primeira igreja batista do Éden, em São João de Meriti. Então ele vai estar conosco. Eu gostaria muito de contar com a sua presença. Entendemos que hoje foi dia dos pais, algumas pessoas estavam em família, mas não deixe de estar participando da nossa escola bíblica dominical. Essa EBD+, foi feita pensando em você. Então venha a EBD. Ninguém tem aprendizado se não participar de uma escola bíblica dominical. Quero convidar você também que está acompanhando essa live ou vai acompanhar. Somos a Igreja Batista Memorial do Rocha Miranda. Estamos situados na Avenida dos Italianos, número 975. Deus abençoe a vida de vocês. Queridos,